Você já parou para pensar por que as doenças existem? Não estou falando das explicações simples que todos conhecemos, mas sim de uma visão mais profunda, uma que vai além dos sintomas e da medicina tradicional. E se te dissesse que as doenças podem ter uma origem espiritual, e mais, que elas podem ser uma forma de transformação pessoal e evolução? Parece estranho, não é? Mas acredite, a doutrina espírita oferece uma explicação surpreendente sobre o verdadeiro motivo de tanto sofrimento e, melhor ainda, como isso pode ser um caminho para o nosso próprio crescimento. Não é uma resposta fácil, mas é uma resposta que pode mudar sua visão sobre a vida, a saúde e até mesmo sobre si mesmo. Fique comigo e descubra o que os espíritos têm a dizer sobre o real propósito das doenças em nossa jornada. Causas espirituais das doenças. José sempre foi um homem dedicado ao trabalho, mas, nos últimos meses, começou a sentir um mal-estar inexplicável. As consultas médicas não encontraram nenhuma explicação física para seus sintomas, mas sua saúde só piorava. Um dia, um amigo lhe falou sobre a visão espírita das doenças, sugerindo que talvez o problema estivesse em algo além do corpo físico. José, cético, decidiu investigar mais a fundo. Ao estudar os ensinamentos de Emmanuel, percebeu que a mente humana possui um poder imenso na criação de desarmonias físicas. Ele descobriu que as doenças não são apenas consequência de fatores biológicos, mas muitas vezes o reflexo de desequilíbrios espirituais e emocionais. De fato, ele começou a perceber que seus próprios pensamentos e atitudes negativas, como o medo constante de fracassar, estavam começando a afetar sua saúde de formas sutis. Ao refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel, José se deu conta de que suas angústias e ansiedades estavam sendo internalizadas em seu próprio corpo. Ele começou a entender que a mente, se não for controlada e equilibrada, pode influenciar diretamente o estado físico. A mente gerava uma energia pesada e densa que se refletia no corpo. E assim como a medicina convencional trata a doença com remédios físicos, a doutrina espírita orienta o tratamento das doenças de dentro para fora, através do equilíbrio mental e espiritual. José percebeu que, quando vivemos em harmonia com nossos sentimentos e pensamentos, podemos evitar ou até mesmo curar muitas enfermidades. A ideia de que a mente humana pode ser mais poderosa do que os vírus ou bactérias parecia a José algo contraintuitivo, mas à medida que aprofundava seu conhecimento, ele começou a ver a lógica por trás disso. A doença não é apenas uma falha biológica, mas um reflexo do desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. A cura verdadeira, então, passa por esse entendimento profundo do ser humano como um todo. Para José, essa compreensão foi um divisor de águas. Ele não poderia mais olhar para sua saúde como algo meramente físico, mas como algo que envolvia sua própria essência. O que começou como uma busca por respostas se transformou em uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual. A influência do perispírito. Cláudia sempre foi uma pessoa muito cuidadosa com a saúde. No entanto, há algum tempo, ela começou a sentir dores frequentes nas costas e nas articulações, sem motivo aparente. As consultas com médicos não trouxeram nenhum diagnóstico conclusivo, e ela se viu perdida, sem saber como lidar com o desconforto constante. Foi então que uma amiga lhe sugeriu que o problema poderia ter uma origem espiritual, especificamente no perispírito, o corpo espiritual que, segundo a doutrina espírita, influencia diretamente o corpo físico. Intrigada, Cláudia começou a estudar mais sobre o tema. Ela descobriu que o perispírito, embora invisível aos olhos humanos, era fundamental para a saúde física, pois qualquer desequilíbrio ou distúrbio nesse corpo espiritual podia se manifestar como doenças no corpo material. A partir de então, Cláudia começou a perceber que suas dores não eram meras coincidências. Ela entendia que, assim como o corpo físico, o perispírito também era suscetível a influências externas, como sentimentos negativos, traumas não resolvidos e conflitos emocionais do passado. As energias desequilibradas que ela acumulava ao longo dos anos acabaram criando distúrbios no seu perispírito, o que gerou as dores físicas que sentia. Com esse entendimento,
Ela iniciou um trabalho de reequilíbrio espiritual, praticando meditação, orações e buscando eliminar os pensamentos e sentimentos negativos que a acompanhavam. Lentamente, Cláudia percebeu que suas dores começaram a diminuir e uma sensação de leveza tomou conta do seu corpo. Ela entendeu, então, que o perispírito é não só uma parte essencial de sua saúde, mas que, quando tratado, pode trazer imensos benefícios para o corpo físico. Cláudia, ao longo dessa jornada, teve uma grande revelação. A relação entre corpo e espírito é mais profunda do que ela imaginava. Não bastava cuidar do corpo físico, era essencial cuidar da alma, do espírito e do perispírito. A compreensão de que um desequilíbrio espiritual pode, na verdade, ser a causa de doenças físicas mudou completamente sua visão sobre saúde. Ela agora sabia que precisava trabalhar em sua harmonia interna, não apenas com remédios ou tratamentos convencionais, mas também com atitudes que cultivassem o bem-estar espiritual. Para ela, essa era a chave para a verdadeira saúde. A experiência de Cláudia trouxe-lhe uma nova perspectiva sobre o cuidado com a saúde, e ela se tornou mais atenta às suas emoções e pensamentos, buscando sempre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A lei de causa e efeito. Júlio sempre acreditou que as doenças eram apenas questões de azar ou coincidência. No entanto, sua vida virou de cabeça para baixo quando ele enfrentou uma doença grave. Depois de muitos exames, os médicos não conseguiram explicar a causa. Ele se sentia perdido, sem saber por que aquilo estava acontecendo com ele. Foi então que, em uma conversa com um amigo que entendia mais sobre espiritualidade, Júlio foi apresentado a lei de causa e efeito, um conceito fundamental na doutrina espírita. A ideia de que nossas ações passadas, sejam de vidas anteriores ou mesmo nesta, podem influenciar nosso estado atual, fez Júlio parar para refletir profundamente sobre sua vida e escolhas. Com o tempo, Júlio começou a entender que, muitas vezes, as dificuldades e doenças não são meras casualidades, mas sim frutos de suas próprias atitudes e comportamentos no passado. Segundo o amigo, as doenças podem ser uma forma de expiação, uma oportunidade para o espírito aprender e se aprimorar moralmente. Em vez de se ver como vítima, ele passou a enxergar o sofrimento como um processo de evolução, uma chance de corrigir erros e buscar o equilíbrio. Isso não significa que as doenças sejam punições, mas sim oportunidades para a transformação e aprendizado espiritual. Esse novo entendimento trouxe uma paz interior que ele jamais imaginara ser possível diante de uma condição tão difícil. Júlio começou a procurar maneiras de se fortalecer espiritualmente e de melhorar suas atitudes no dia a dia. Ele sabia que, para curar-se de verdade, não bastava tratar os sintomas físicos, era preciso olhar para dentro de si e mudar o que precisava ser mudado. Passou a ser mais gentil com os outros, praticar a caridade e focar em pensamentos positivos, compreendendo que as doenças podem ser uma chance para corrigir falhas de caráter e crescer espiritualmente. Em seu processo de cura, Júlio entendeu que a lei de causa e efeito não é uma sentença, mas sim uma oportunidade contínua de transformação, onde a doença, muitas vezes, serve como um ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e superação. Agora que você compreendeu a verdadeira origem das doenças e como elas podem ser entendidas sob a ótica espiritual, pergunto: você está pronto para mudar sua maneira de lidar com a saúde e o sofrimento? Pense nas oportunidades de aprendizado que cada dificuldade pode trazer. O que você pode transformar em sua vida, mentalidade e atitudes. Você vai continuar agindo como se nada disso tivesse importância, ou vai abrir a mente para uma nova perspectiva que pode mudar seu destino? Se você sente que esse conhecimento pode impactar sua vida, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Não perca nenhum conteúdo que pode te ajudar a trilhar um caminho de evolução, tanto espiritual quanto físico. Não deixe para amanhã o que pode começar hoje. Vamos juntos nessa jornada.